Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos dos céus na terra, portanto, vivemos com Cristo uma nova vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Uau, somos cidadãos dos céus. Somos chamados para sermos cidadãos dos céus. E isso muda a nossa vida completamente. Estamos começando nesse domingo essa nova série de mensagens. Serão 6 domingos em que a gente vai falar sobre esse tema tão importante para a nossa fé. E eu quero começar lendo Filipenses 3:20, que é o versículo aí que vai guiar a gente nessa série. O apóstolo Paulo escreveu assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo escreveu isso de uma prisão em Roma, né, para a igreja primitiva que se encontrava na cidade de Filipos. Agora eu quero dar uma contextualização aqui para você, para a gente pensar um pouco historicamente o que era isso, para a gente entender um pouco o que Paulo estava escrevendo aqui sobre a cidadania. Se você se lembrar, Jesus veio na época do Império Romano, a igreja primitiva começou a crescer e a se espalhar pelo mundo dentro desse contexto do Império Romano. Era um contexto muito difícil, era um contexto de uma opressão muito grande, né, daquele controle militar muito forte do Império Romano. E eles faziam aquela expansão militar, econômica, política, por meio de colônias que eles iam firmando, certo? Eles iam conquistando cidades e, não, aqui é uma colônia romana. Uma dessas colônias era justamente a cidade de Filipos, onde aquele grupo de cristãos começou a se formar, né, a igreja ali de Filipos, e Paulo, então, escreve uma carta aos filipenses. Quando a gente lê lá Atos, ele fala justamente isso. Atos 16:12 vai dizer: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Então, é interessante, porque às vezes a gente fala colônia, como nós fomos um país que foi uma colônia, a gente às vezes pensa em colônia daquela época, né, como um lugar selvagem, e onde as pessoas vieram para trazer uma exploração dos bens naturais e fazer plantações. Mas no Império Romano, o contexto era diferente. A colônia, ela era justamente cidades. A colônia, ela era uma base militar. A colônia era um lugar muito movimentado, muitas vezes portuário, muitas vezes lugar de rotas, né? Porque você imagina comigo, tinha que proteger as rotas, não é assim até hoje? Né? Tem que proteger aonde as mercadorias chegam. Então a colônia era esse lugar, né, onde tinha um controle militar, um controle das mercadorias que entravam e saíam. Era um lugar de grande densidade demográfica, tinha muita gente. Então eram essas cidades. Inclusive, se você ler a Bíblia, muitas dessas cidades que a gente vê Paulo escrevendo, elas eram colônias romanas, né? Então, Corinto, então Filipos. Então tem todo esse contexto. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Paulo escreveu a nossa cidadania está nos céus, ele estava falando dentro desse contexto para aquelas pessoas. Ele estava falando de algumas coisas. Gente, a colônia não era um lugar que tinha muita paz. Tinha uma tensão no ar, sabe? Porque a qualquer momento, em todo momento você andava, você via um soldado romano, você lembrava que tinha um outro império dominando sobre você. Entende? Era uma tensão.
Às vezes a gente acha que o nosso mundo hoje é muito tenso. Na verdade, Jesus escolheu vir numa época muito mais tensa, difícil, desafiadora. Uma época assombrosa. Na verdade, a igreja sempre viveu desafios. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, sabe, o contexto é um contexto difícil. É um contexto assombroso, de muita violência, né? E essa colônia, ela existia assim, nesse contexto de tensão militar e de muita atenção para aquilo que estava acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que faz toda a diferença numa colônia? A cidadania que você tem. Entendeu? Especialmente naquela época, onde existiam ainda escravos, né? Então, assim, você vai ler na Bíblia, qual é a sua cidadania? Não, eu sou cidadão romano. Ah, então mudou a história, entendeu? Então você tem alguns direitos aqui. Então você tem alguns privilégios. Então você tem alguma proteção aqui. O que é cidadania, gente? Cidadania é você poder exercer direitos. É você ser um portador de direitos e poder ter uma vida pública. Isso é cidadania. Então, numa colônia, faz muita diferença a cidadania que você tem. E aí Paulo está falando para aquele povo que conhecia bem aquele contexto de tensão, aquele contexto de que aqui é um lugar, mas não é Roma exatamente, mas é de Roma, Roma domina, né? Qual é a sua cidadania? E aí Paulo fala essa verdade tão preciosa. A nossa cidadania, porém, está no céu. Sabe, as leis, a cultura, o que rege você, os direitos e os privilégios de qual você desfruta dizem respeito ao céu. E aí Paulo vai dizer, então, muda tudo. Muda como você mora com a sua família, com a sua sociedade, muda a sua ética, muda a sua moral. Nas colônias romanas é muito interessante, você vai lá, não sei se você foi a Roma, você vai a Roma, você vê lá o Coliseu, nossa, que bonito. Aí você vai para Israel, aí você vê lá, sabe o quê? Você vê lá um hipódromo romano igualzinho. Por quê? Porque Roma construía mini-Romas nas colônias. Então, eles faziam a mesma arquitetura, para dizer, não, aqui Roma chegou. Faz sentido? Então, era uma moral, era a justiça era romana, a ética era romana, a cultura a comida era romana, a roupa era romana. E aí Paulo fala, a sua cidadania está nos céus. Então, sabe, em algum momento, a gente vai viver na nossa vida contextos em que a gente vai perguntar, a que cultura, a que autoridade, a que poder eu vou entregar a minha lealdade? Eu vou entregar aquilo que eu sou. A sua cidadania, ela revela, sabe, a sua cultura. E a sua cultura, ela vai ser revelada nos momentos mais difíceis da sua vida, muitas vezes, não é? Porque é nos momentos mais difíceis que a gente mostra mesmo quem a gente confia. Que recurso que a gente vai usar para resolver aquele problema. Como? O que a gente vai acessar para tentar lidar com as minhas emoções ou com um desafio financeiro? É nessas horas, não é? Mas nós somos cidadãos dos céus e nós vivemos um padrão que é o céu. O seu padrão não é mais terreno, o seu padrão não é mais temporário, a sua mentalidade não é mais desse mundo. É um mundo de tensão, é um mundo passageiro, mas a sua cidadania em Jesus está acima, ela é eterna, então o seu padrão é eterno. A sua moral é eterna, a sua ética é eterna, a sua mentalidade precisa mudar, a nossa medida é mais elevada. Antes de Paulo dizer isso, ele escreveu, irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. Então ele está falando de unidade, vamos seguir unidos, ele está falando de testemunho, né? A maneira como vocês vivem, ele está falando de valores. Ele está falando que um cidadão não é só alguém que tinha lá o RG lá no bolso que você esquece de vez em quando, isso não faz diferença. Não, um cidadão você vê.
Um cidadão, ele anda assim pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele... Você fala, aquele ali é um cidadão. E deixa eu falar para você, espiritualmente, quando você anda nos ambientes, sabe? O mundo espiritual fala, olha um cidadão dos céus ali, ó. Porque não dá para confundir, sabe? É um jeito de viver, é um padrão que a gente tem para a nossa vida. O pastor Carlito Paes, ele fala, a vida cristã não nos faz melhores do que outros, mas nos faz de forma diferente. Porque entendemos o padrão e o propósito do céu para a vida na terra. É uma maneira diferente. Deixa eu falar, às vezes você vai ser meio esquisito mesmo. Faz parte de ser de um outro reino. Tim Keller vai dizer que o reino de Deus é um reino invertido. Onde as coisas desse mundo, né, o que faz sentido nesse mundo, tantas vezes, é justamente o contrário. Tem uma música da banda Morada que fala sobre isso. Eu quero ler um trecho para você. Na verdade, é um poema, né? Que fala sobre o reino. E ele escreve assim, a letra da canção diz isso. O teu reino vem se eu anunciar. O teu reino vem se a minha postura mudar. O teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. E o teu reino vem se eu entender que o menos é mais, que o líder é servo, que o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem pede é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive para ti. Esse é o reino de Deus. É uma outra lógica, é um outro padrão, é um outro acesso, é um outro poder, é um outro nível de abundância, é um outro nível de sabedoria, é um outro nível de discernimento dos tempos e épocas e estações. Então a sua postura vai mudar. A sua mentalidade vai mudar. Miles Monroe, ele fala, nós não somos terráqueos, nós somos seusáqueos. Somos do céu. E essa realidade nos afeta. O céu, na verdade, não é o seu destino. O céu é a sua origem. Não é um lugar que você vai, é uma pessoa com quem você estará. E essa natureza já está dentro de você. Então, na verdade, todos nós estamos indo para casa. Fique imaginando aquelas pessoas que estavam nas colônias. Lugares distantes, áridos, com uma tensão militar, podia eclodir uma guerra a qualquer momento. E eu fico pensando, eles imaginando com saudade de casa. Que vontade de voltar para minha casa. Que vontade de estar no meu lar. E sabe, gente, muitas vezes a gente vive um pouco nessa realidade, porque na verdade a gente tem saudade de casa. A gente tem saudade do lar. A gente tem saudade do céu, porque lá é a nossa origem. E só Ele pode satisfazer os desejos do seu coração. Efésios 2,19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu não sei o que você carrega de status na sua vida. Se você é doutor, se você é PhD, se você tem coisas, conquistas para dizer, eu não sei se você foi rejeitado em muitos lugares, se você não passou num vestibular, se aquela pessoa não quis namorar com você, eu não sei o que te define, mas no céu, o que define você é que você é um concidadão dos céus e um membro da família de Deus. Você foi criado para pertencer, você foi aceito, você tem privilégios, você tem aceitação, pertencimento. Somos concidadãos dos céus e isso, gente, traz alguns sinais, traz algumas evidências. E eu quero falar com você nessa tarde sobre isso. Inclusive, Jesus disse em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Então, nós vamos falar sobre isso nessa série de mensagens. E hoje eu quero falar sobre esses sinais, essas características dessa nova vida
que temos em Cristo é uma nova vida. Você não recebeu só um crachá. Você recebeu uma vida nova em Cristo. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ei, Deus não pegou você e não fez uma gambiarra com você, deixou mais bonitinho, colocou uma maquiagemzinha para ficar... Não, ele fez assim, ó, fazer tudo de novo. É nova criação. Começou do zero. Tá zerado, tá novo em folha. Para viver o que Deus tem para você, você tem uma nova vida. Nele, isso é lindo demais. Sabe, gente, essa nova vida não é tanto sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos. É quem a gente é. A gente tem que sair um pouco do nível do comportamento e ir para o nível do coração. E um pouco para o nível da essência. O pastor Edmund Chan, ele escreve, um discípulo não é aquele que faz muito para o seu mestre, mas é aquele que se parece com o seu mestre. Um discípulo de Jesus é revelado quando se parece com ele. É uma questão de identificação. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus não disse isso? E essa luz nos alcançou. Aí lá em Mateus 5,14 ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nessa nova vida você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para brilhar a luz de Jesus, para revelar algo novo, para colocar para fora essa essência que Ele mesmo colocou em você. Nós somos o representante de Jesus na terra, não por causa de mim, não porque eu sou boa, não porque eu tenho algo a oferecer, mas porque Ele me escolheu e Ele habita em mim. E Ele flui através de mim e Ele me ensina a ser como Ele é. A ter a mentalidade dele, a ter o coração dele. Enquanto eu submeto a ele as minhas emoções, as minhas vontades, o jeito que eu aprendi, enquanto eu submeto a ele a cultura desse mundo, os modos da colônia, sabe assim? Ele vai transformando e ele vai trazendo para fora essa nova vida. O convite de Deus para você não é para você mudar de religião, mudar de um hábito. Não, o convite de Deus para você é para você viver uma nova vida. É uma nova essência. E essa nova vida, então, ela tem evidências, ela tem sinais. Eu quero falar isso com você nessa tarde. Jesus é a sua nova vida. Então, como é que eu vou viver? Eu vou viver na dimensão eterna. Então, viva na dimensão eterna. O fuso horário do reino de Deus, dos céus, é diferente, né? Você imagina, né? Sabe quando você viu em aeroporto, né? Antigamente tinha aqueles vários relógios, assim, Nova York, Tóquio, né? São Paulo, todos aqueles relógios aonde ficava. O relógio do céu é diferente. É um fuso horário diferente. O cronos de Deus, não, é o kairos de Deus agora, é o tempo dele. E muda então a dimensão do que eu vivo. Olha só, 2 Coríntios 5,1, Paulo escreve, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, isso aqui estava no nosso corpo, tá, gente? Corpo mesmo. Essa habitação temporária. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Ele continua dizendo que aquilo que é terreno, ele vai passar. Mas no céu, a vida absorve a morte. Então eu terei uma casa eterna no céu. Olha que lindo. O nosso corpo terreno, ele está envelhecendo todo dia, né? A morte, ela vai se colocando, a morte terrena. Porque o tempo vai passando. Mas na realidade do céu, na dimensão eterna, a vida vem e ela vai engolir tudo que é morte. Tudo que é passageiro. É muito lindo isso. E isso muda a nossa perspectiva. Porque os nossos olhos precisam estar na eternidade. Inclusive em Efésios 2, Paulo escreve, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus. Gente, isso não é o que vai acontecer. Isso é algo que já aconteceu. Você já está assentado em regiões celestiais com Jesus. Creia nessa verdade espiritual. Seu endereço já mudou.
Você já está com Ele. Você já tem acesso ao que o céu tem sobre a sua vida. Então a nossa visão precisa mudar. A gente não pode ser gente de curto prazo, médio prazo, talvez até nem de longo prazo, porque o nosso prazo é eterno, sabe? Com graça, com vida. Não é ruim quando uma coisa acaba, né? Você comeu uma coisa gostosa que acabou, uma viagem que acabou, né? Esses dias, os meus meninos completaram o álbum da Copa. Ó, festa lá em casa. Teve vídeo, teve um monte de coisa. O pastor Fabiano ajudou, né? Gente, é difícil, viu? Falar para você. Mas foi uma movimentação para completar o álbum da Copa. E aí eu estava andando com meu filho no carro, e ele falou assim, mãe, vamos parar numa banca? Aí ele olhou, não, a gente já completou, né? Aquele gostinho do que passou. E sabe, tem gente que está vivendo de prazer em prazer, de desafio em desafio, de onda a onda, vivendo de uma maneira momentânea, porque é difícil a gente começar a pensar na eternidade às vezes, sabe? No tempo. Mas Deus quer levar você a essa perspectiva, porque quando a gente vive com a certeza da eternidade com Cristo, você vive com autoridade hoje. A Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Quanta falta de sabedoria há hoje, porque as pessoas não estão discernindo o tempo. Para que eu alcance sabedoria, discernimento, em nome de Jesus, receba a dimensão eterna sobre a sua casa, a sua descendência, os seus filhos. Receba uma dimensão eterna sobre o seu chamado, sobre aquilo que você está fazendo. Você foi plantado num lugar para frutificar e fazer a diferença. Você não é insignificante. Você tem frutos que vão permanecer e que vão fazer a diferença. Então, receba do céu uma nova perspectiva de vida. Traga ao coração aquilo que lhe traz esperança. Jesus é sua nova vida, então viva guiado pelo sobrenatural de Deus. 2 Coríntios 5:7, um texto tão famoso. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Ô povo esquisito, né, gente? Esse povo, cidadãos dos céus. Você não vive por aquilo que você vê. Você não vive só por aquilo que está na tua conta bancária. Você não vive só por aquilo que aquela pessoa está se mostrando ser hoje. Por aquilo que o seu filho está se mostrando ser hoje. Não, você não vai viver pelo aquilo que você está vendo. Você vai viver pela fé. E isso é algo sobrenatural. Receba olhos da fé para que você enxergue a sua vida da perspectiva do Pai. Veja o seu filho voltando para casa. Veja o seu casamento restaurado, veja, sabe, a sua vida financeira entrando no lugar, veja o equilíbrio voltando, a saúde voltando. Porque nós vivemos pela fé. Essa palavra viver aqui, na verdade, ela significa andar. Você anda pela fé. Amanhã, segunda-feira, você precisa de fé. Fim do ano, você precisa de fé. Semana que vem, eleições no Brasil, precisamos de fé. Precisamos de discernimento. Nós andamos, então, dessa maneira que é sobrenatural. 2 Coríntios 4:18, assim, fixamos os nossos olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tudo é transitório, né? Tudo passa tão rapidamente, mas a gente tem uma realidade. E a gente não pode se distrair, porque o nosso foco está nas coisas eternas. A gente vive pela fé em Deus. Mas como a pastora Vivian falou hoje de manhã, às vezes o nosso problema não é exatamente a fé. O nosso problema às vezes é que a gente não conhece a Deus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé é a maneira como a gente se relaciona com Ele. Mas o que é fé? A fé é confiança. E você só confia em alguém que você conhece. Você não confia em alguém que você não conhece bem, não é verdade? Então você precisa crescer no seu conhecimento de Deus. Como? Na sua palavra. Estando em igreja. Fazendo o seu devocional.
aprendendo com literaturas, aprendendo uns com os outros, crescendo no conhecimento de quem Ele é. Porque isso naturalmente vai fazer a sua fé crescer. A sua caminhada, ela é sobrenatural. O que você precisa fazer hoje que te exige fé? Nada. Então talvez você precise se aprofundar na sua vida com Deus. Porque os cidadãos dos céus vivem de maneira sobrenatural. Uma nova vida em Jesus. Jesus é a sua nova vida. Então você vai viver para cumprir a sua missão. Presta atenção, o cidadão, ele tem direitos, mas ele tem responsabilidades. Um cidadão, ele tem responsabilidades, né? Você não paga um monte de imposto? Ô, Jesus! Porque um cidadão, ele tem que responder, não é? Você é cidadão, você tem que responder pelos seus atos. E no céu, os cidadãos, eles têm uma missão. Eles não estão aqui à toa. Gente, nós não estamos aqui de férias. Não é uma colônia de férias. É uma colônia militar, né? No exemplo de Paulo. Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. Nós precisamos nos posicionar, porque você tem uma missão a cumprir. Olha só o que Paulo fala ainda em 2 Coríntios 5:11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Sabe o que é interessante, gente? Paulo tinha um monte de crítico. Tinha um monte de gente que falava mal de Paulo. Não é novidade para ninguém falar mal de você, tá? O Paulo que foi Paulo, o pessoal caía em cima dele. Não é apóstolo não. Não prega bem não, falava. E aí então Paulo fala, olha, eu tenho uma missão. Então eu vivo de uma maneira que eu posso persuadir os homens da maneira como eu vivo. Ele inclusive fala em outro texto, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque você não vive uma missão de qualquer jeito. A gente precisa se posicionar para viver bem essa missão. A mensagem que você precisa transmitir, ela sempre vai ser ouvida no contexto do seu caráter. Quem é pai e mãe aqui, você sabe que o seu exemplo está falando muito mais alto daquilo que você diz para o seu filho fazer. Tem que comer salada, mas você come salada? Né? Tem que dormir cedo, mas você dorme cedo? Às vezes, né, lá em casa, tem que pedir desculpa pro irmão. Mas você pede desculpa quando você está bravo? Né? O exemplo fala. E muitas vezes na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você está, não é a sua palavra que faz diferença, sabe? É quem você é. É o seu caráter. É como você trata o seu cônjuge. É como você trata o seu chefe que ninguém gosta. É como você faz o seu trabalho. É a responsabilidade que você... É a gentileza que você fala com alguém numa praça de alimentação, sabe? É a maneira como você se porta. É a maneira como você sorri. E eu não estou falando assim só num comportamento fake. Eu estou falando de você colocar para fora uma essência que já está em você. Eu creio assim, de verdade, que às vezes você vai sorrir para alguém e o Espírito Santo vai ministrar para a vida daquela pessoa por causa do seu sorriso. Você vai dar um presente, uma palavra para alguém e a pessoa vai falar, meu Deus, Deus falou comigo. Porque as pessoas podem ver Jesus através de você. É muito mais a sua presença. É muito mais a sua, sabe? São as suas palavras também, mas as suas palavras precisam ser endossadas pela maneira como você vive. Porque nós estamos em missão e nós temos uma missão com todas as pessoas, amá-las e trazê-las para Jesus, trazê-las para a vida. A gente está falando, você quer ser cidadão do céu também? É para você também. Essa é a nossa missão de vida. A gente deve viver pelo que Cristo morreu. Se preocupando com o nosso caráter, não com a nossa reputação. Gente, não dá para você se preocupar com a sua reputação, não dá. Porque a sua reputação, ainda mais esse mundo tão plural, né? Você não controla mais muitas coisas. Cuide do seu caráter. Cuide do seu coração. Cuide do que está aqui dentro, ó. Talvez você nem colocou para fora, mas o pensamento está aqui.
Cuide disso, cuide do seu caráter e Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Precisamos viver como Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quarto lugar, a sua vida. Jesus é a sua vida, então viva plenamente o amor do Pai. 2 Coríntios 5,14, olha só, texto conhecidíssimo também. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Constranger. Essa palavra constranger, ela, na sua raiz, ela significa apertar com a mão, pressionar, constranger. Sabe? Tipo Felícia, sabe? Que pegava e apertava assim. O amor do Pai nos constrange, nos aperta, nos cerca. Aonde você vai, tem um amor que te cobre, que te cerca. Sabe? Não tem o ar, não tem a pressão atmosférica do ar. No reino de Deus, você tem uma pressão atmosférica do amor de Deus. É essa atmosfera que você respira, é essa atmosfera que está em você, é essa atmosfera que você leva aonde você está e, na verdade, você não fica ela só para você, você compartilha ela na sua vida. 1 Coríntios 13:1, que fala tanto sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. O mundo não precisa mais de um prato fazendo barulho. Ele não precisa mais de um sino fazendo barulho no ouvido das pessoas. O mundo precisa da revelação de um amor que tudo transforma. Então ame. Ame sem parar, ame quem é diferente, ame quem tem uma opinião diferente, ame quem te ataca, ame quem te julga. Porque essa é a mensagem de Jesus, é ela que transforma, essa é a marca do cidadão do céu. O amor de Jesus. Sacrificial, incondicional, aquele que acredita mais uma vez, que perdoa mais uma vez, que recebe mais uma vez, que acredita mais uma vez. Essa igreja não vai parar de amar. Independentemente do cenário, nós não vamos parar de amar, porque estamos aqui numa missão temporária, passageira, seja o que venha o que vier, nós vamos amar e cumprir a missão de Jesus até que a gente chegue no nosso lar. Esse é o nosso negócio, esse é o nosso foco, esse é o nosso posicionamento, amém? Esse é o nosso alinhamento. Vamos amar sem parar. A sua nova vida é Jesus, por isso viva priorizando o reino de Deus. 2 Coríntios 5,15, Paulo continua escrevendo nesse texto. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim. Essa é outra coisa que o mundo, que né, a mentalidade terrena não faz sentido. Eu não vivo para mim. Eu não vivo para os meus interesses, eu não vivo para o meu prazer, eu não vivo para a minha vontade. Eu vivo para a vontade dele. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa deve ser a nossa oração a todo tempo. Então é uma questão de priorizar. O que é priorizar? Eu coloco na frente, eu coloco acima, né? Porque na verdade ele já deu tudo por nós. Agora, nosso Deus, ele é tão lindo, ele nos abençoa, ele te deu tanta coisa, mas na verdade isso é um plus, né? Porque ele já te deu tudo que você precisa, ele te deu a vida. Ele te deu a cidadania no céu. Então agora eu priorizo esse reino, né? E então eu preciso priorizar o reino nas minhas decisões diárias. Eu priorizo o reino, né? A gente vai fazer Semana da Virada, os sonhos que eu tenho para 2023. Aonde está o reino de Deus nos sonhos que você tem para o ano que vem? Né? Eu quero fazer uma viagem dos sonhos. Amém, mas você quer fazer uma viagem missionária também? Eu quero ganhar aquele bônus e tal, mas qual é a oferta exponencial que você quer fazer? Eu quero fazer isso, mas quem que você vai trazer para Jesus? O que você vai fazer no ministério? Quais são os seus sonhos para o seu GDC?
precisa entrar na agenda, sabe? Precisa entrar na lista de prioridades. A gente não pode entregar para Deus restos da nossa agenda, porque Ele deu tudo para nos salvar. Então a gente precisa priorizar e colocar as coisas no lugar. Porque Jesus ele não morreu apenas para que a gente não fosse para o inferno. Jesus morreu para nos salvar também de uma vida medíocre e egoísta. Ele morreu para que a gente tivesse uma vida de propósito e abundância. Então isso nos leva a viver a minha melhor versão. Jesus é a sua nova vida, então você vai viver a sua melhor versão hoje. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram. Olha lá a nova Mariana. É a melhor versão. Meu Deus, da onde surgiu tanta paciência? Não sei, só do céu mesmo, né? Porque se fosse de mim, da onde que surgiu sabedoria? A pessoa vai olhar, olha ali a nova Kátia. Olha ali o novo Fernando, eis que surgiram coisas novas. Deus está fazendo surgir algo novo na sua vida, mas mais do que um bem, Ele está fazendo surgir um novo você. Bem-vindo ao novo você. Agora você precisa confiar no processo dele, porque você vai ter que entregar algumas coisas que você gosta, que você é meio apegado. Para que Ele traga para fora essa nova vida revelada, esse novo você, a sua melhor versão. Não vamos viver do passado, não vamos viver do que se foi. Às vezes o inimigo das nossas almas vem tentar lembrar você do passado. Quem é você para liderar? Porque você fez aquilo. Quem é você para ministrar na vida de alguém? Porque você fez aquilo. Ele tenta lembrar você do seu passado. E quando isso acontece, você tem que falar assim, não sei, meu passado está lá com Deus, porque Ele já pegou. Se você quiser, vai lá falar com Ele. Porque Deus está erguendo a sua cabeça e fazendo você olhar para o futuro e para a eternidade, porque é para lá que você está caminhando. Então viva a sua melhor. Eu quero dizer para você, você é livre para ser a sua melhor versão hoje. Você é livre para crescer. Você é livre para arriscar. Você é livre para usar. Você é livre para orar por alguém por fé. Uma oração que você nunca fez. Vai lá e faz. Você é livre nele. Você está autorizado porque você tem a cidadania dos céus. Então vamos acreditar isso e viver de uma maneira nova. Efésios 4:22 diz, quanto a uma antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Um novo você. Uma nova natureza dele em você. Eu quero concluir esse tempo com você pensando nessa missão que nós temos. Paulo conclui o 5º capítulo de 2 Coríntios falando sobre isso. Porque em Cristo, você na verdade, você foi reconciliado. Uma outra maneira de dizer cidadania seria dizer que fomos reconciliados. Reconciliados com Cristo e com nós mesmos. Olha só que lindo, 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que em Deus e em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Querido, você é agente de reconciliação. Como nós oramos aqui, você é agente de paz. Reconciliação, porque Deus se reconciliou Ele mesmo com você. Alguns aqui precisam se reconciliar consigo mesmo. Se reconciliar, sabe? Deus, obrigada por ser quem eu sou. Obrigada por ser mulher. Obrigada por ser homem. Obrigada por ser brasileiro. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos dons que o Senhor me deu. Obrigada pela família que o Senhor me deu. Obrigada. Reconcilie-se com você mesmo. Receba o perdão de Deus sobre você mesmo, sabe? E seja livre. E então essa reconciliação não vai ser algo que é teórico, porque é algo que você experimenta. Então você oferece para as outras pessoas reconciliação.
Paulo ele continua dizendo: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E esse é o nosso convite para você nessa tarde, de alguma maneira, reconcilie-se com Deus. Você foi chamado para ser embaixador. O que é um embaixador? Ele representa uma autoridade, ele representa um rei. Porque nos tempos antigos não tinha Zoom, né, gente? Então não dava para fazer um video call. Então tinha que ter alguém presencialmente para representar os interesses do rei, as decisões do rei. O nome dessa pessoa era embaixador. Entendeu? Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos quem Ele é na terra. Nós pensamos o tempo todo nas prioridades do reino na terra. No contexto romano, o embaixador era aquele que selava a paz, que desenhava, quando Roma conquistava aquele lugar, então ele conversava com aquelas pessoas, ele fazia os acordos, ele fechava o valor dos impostos, ele desenhava as fronteiras, era o legatus, era um embaixador, era essa pessoa que selava a paz, a reconciliação. Você está me entendendo? Nos ambientes onde Deus colocar, você vai ser esse que sela a paz. Você vai ser esse que governa. Você vai ser esse que traz lados opostos e consegue trazer um consenso do céu sobrenatural em nome de Jesus. Num tempo de tantas divisões, que nós nunca percamos o nosso chamado de sermos reconciliadores. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma
família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.